Marcial Sá, especialista em Direito Aeronáutico, mestre e doutorando em Direito Aeronáutico pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan News. Olá, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Diogo. Muito obrigado pelo convite. E, antes de mais, eu gostaria de inicialmente expressar meus sentimentos, meus pêsames às famílias dos passageiros e dos tripulantes desse trágico acidente que vitimou aí essas pessoas. Pronto, estamos aqui para responder as suas perguntas. Sem dúvida alguma. Doutor, diante de uma tragédia como essa, um acidente aéreo com 62 vítimas fatais, enfim, o que a gente precisa considerar para abrir esse bate-papo em relação às responsabilidades legais, a necessidade de ofertar um suporte aos familiares das vítimas, enfim, tratar das questões que envolvem os danos morais e patrimoniais. Queria que o senhor fizesse um resumo para a gente, por favor. Veja, inicialmente cabe à companhia aérea, por determinação legal, o auxílio às famílias, né, das vítimas enfim, dos passageiros vitimados nessa tragédia, e aí eu falo de apoio psicológico, apoio médico, apoio de transporte, de alojamento, de levar essas famílias para um local onde elas possam ter acesso à informação, acesso aos corpos, o traslado dos corpos, enfim, toda essa logística que está envolvida nesse primeiro momento, né, além de prestar todas as informações, digamos, em primeira mão às famílias, essa é uma obrigação inicial da companhia aérea. Após isso, você tem a questão das responsabilidades civis envolvidas num acidente como esse. A gente sabe que o transporte, o contrato de transporte é um contrato que envolve levar de um lugar ao outro pessoas ou cargas ou bens de forma incólume, ou seja, sem nenhum prejuízo. Ocorre que, às vezes, os acidentes, e nesses casos há que haver a responsabilização e, logicamente, a indenização por isso. Como você já falou, podem ser indenizações de natureza moral, não patrimonial, ou patrimonial, que seriam os danos materiais. Essa obrigação é prevista tanto no Código Civil, quanto no Código do Consumidor, como também no Código Brasileiro de Aeronáutica. Então, é uma obrigação que deve ser observada e que, logicamente, vai ser observada pela companhia aérea com relação aos familiares das vítimas desse acidente. Perfeito. Doutor, eu vou passar a palavra agora para o Diego Tavares, seu colega de advocacia, vai trazer também as informações e o questionamento ao senhor Diego. Sua vez, por favor. Doutor, é um grande prazer conversar com o colega aqui no Jornal Jovem Pan. Doutor, é muito comum que quando vítimas de um ilícito que é praticado por uma companhia aérea, tanto num caso como esse trágico que envolve a morte de entes queridos, quanto em casos mais corriqueiros como o desvio de bagagem, ou enfim, tantos outros problemas que podem ocorrer num contrato de transporte, quando a vítima busca a indenização fora do Poder Judiciário, a companhia aérea traz a questão das convenções internacionais, a Convenção de Varsóvia, a Convenção de Montreal, onde não estão dispostos, por exemplo, os danos morais. Como que fica essa questão? Isso é possível que a companhia faça isso extrajudicialmente ou realmente só pela via do Poder Judiciário que a indenização por dano moral, principalmente, acaba sendo deferida, acaba sendo, enfim, direcionada às vítimas desses ilícitos que acontecem na sede dos aeroportos, pelas companhias aéreas? Veja, vamos por partes. Primeiramente, boa noite, Diogo. Falar com você é um prazer. Mas vamos aqui por partes, vamos compartimentar as coisas. Primeiro, com relação à questão do ilícito, né? O ilícito ele é previsto no artigo 261 do Código Penal Brasileiro e, pelo menos nesse primeiro momento, né? Pelo menos o que a gente está entendendo até agora, não se aplica a esse caso do acidente com a aeronave da Voipaz. Pelo menos até o momento, né? Como já foi dito várias vezes, é prematuro a gente tecer qualquer comentário conclusivo com relação às causas desse acidente. Depois, com relação às indenizações, sim, é possível e é aconselhável
e é indicado legalmente que as companhias aéreas busquem as famílias para indenizá-las através de propostas de indenização previstas tanto nas convenções, conforme você falou, tanto a de Montreal, o sistema de Montreal, quanto a Convenção de Varsóvia, que prevêem esse tipo de indenização. Isso é feito através de acordo, a companhia busca as famílias, etc. A gente já viu isso acontecer mais de uma vez, né? Agora, com relação à indenização por danos morais que você falou, houve recentemente, há um ou 2 anos, acho que 2 anos atrás, uma decisão do STF falando da aplicabilidade das convenções internacionais com relação a danos materiais. Não foi falado, porém, pelo menos no que eu entendo, não foi falado, porém, de danos morais e da aplicação dessas convenções de danos morais, nos pedidos de danos morais. Portanto, os danos morais ainda são objeto de discussão, os danos morais com relação a acidentes aéreos, ainda são objeto de discussão, digamos assim, calorosa em nosso sistema jurídico brasileiro, e especificamente com relação à aplicabilidade ou não das convenções. Eu queria só fazer uma observação para concluir, que é o seguinte: a questão da aplicação ou não das convenções internacionais ao direito aeronáutico brasileiro, especificamente com relação às indenizações, é que essas indenizações previstas nas convenções, elas têm limites, né? E esses limites muitas vezes não são aceitos pelos interessados, né? Exatamente porque constam limites, e a gente sabe que o Poder Judiciário brasileiro, ele digamos assim, heterogêneo em relação aos valores das indenizações. Portanto, há essa celeuma, essa discussão jurídica ainda com relação à aplicação ou não das convenções internacionais com relação especificamente a danos morais. Eu espero que eu tenha esclarecido. Claro, claro. Quer fazer algum complemento, Diego, por favor? Não, o doutor foi no ponto. Eu fiz a pergunta justamente para que servisse como utilidade pública, para que, inclusive, as vítimas tivessem essa informação no momento da negociação, que nós não sabemos se será uma negociação individual, que a companhia pegará caso a caso para tratar com os familiares, ou se vai marcar uma reunião, tentar fazer essas propostas de forma coletiva. Mas é importante que saibam, principalmente os interessados, que já existe em relação aos danos materiais a prevalência do Código de Defesa do Consumidor sobre essas convenções internacionais que, de forma muito comum, de forma muito corriqueira, são invocadas por companhias aéreas nesses casos. Então, a lei que aplica-se a esse tipo de problema é o Código de Defesa do Consumidor. Como eu disse no meu outro comentário, traz aí diversos benefícios a essas vítimas. Inclusive, traz também a responsabilidade objetiva do prestador de serviço, da companhia aérea. Então, independentemente do que aconteceu no acidente, já existe, já nasceu para essas famílias o direito a uma indenização, tanto pelos danos patrimoniais, quanto por eventuais danos morais que sejam apurados. O doutor falou muito bem que existe ainda uma controvérsia muito grande. Danos morais não tem tabela na nossa legislação, não tem tabela nem mesmo na nossa jurisprudência. Então, cada juiz analisa o caso concreto e fixa danos morais conforme o seu entendimento. Então, daí nasce, de fato, algumas discussões. Mas fato é que todas essas famílias já têm esses direitos. Caso a companhia não faça uma proposta condizente com os seus interesses, eles têm toda a possibilidade de buscar isso no Poder Judiciário. Perfeito. Para fechar, vou passar a palavra a você, doutor. Agora, a tendência é que seja uma negociação feita em bloco, ou seja, com uma associação que represente os familiares das vítimas. Isso poderia certamente agilizar todo o processo do que uma negociação caso a caso com cada família, né? Sim, eu entendo que sim, e os casos passados já demonstram essa tendência, ou seja, de que se forme uma associação para tratar diretamente com a companhia aérea sobre essas indenizações, o que é bem mais célere, proveitoso e eficaz do que tratar com cada um das me parece que 58 vítimas, fora a tripulação, obviamente. Eu queria só fazer um pequeno comentário com relação ao que o colega Diogo falou, e não é contradizendo, muito pelo contrário, é confirmando o que ele falou. Nesse caso específico, não se aplicam as convenções internacionais porque não se trata de voo internacional.
Era um voo dentro ou melhor, no espaço aéreo brasileiro, e, portanto, deve se aplicar a legislação brasileira. No caso específico, como o colega Diogo bem falou, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil no que for aplicável. Tá certo. A gente quer agradecer demais a participação do doutor Marcial Sá, esclarecendo vários pontos para a gente. Claro, esse assunto não se encerra por aqui, voltaremos a conversar sobre isso em outras oportunidades. Bom final de sábado e até a próxima.